Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo online de O Livro dos Espíritos, do Centro Espírita, o Semeador. E hoje nós vamos estudar a questão de número 257, que Allan Kardec intitula de um ensaio teórico sobre a sensação no espírito. E esse assunto ele faz parte do 6º capítulo da segunda parte ou segundo livro de O Livro dos Espíritos, que vai tratar da vida espírita, ou seja, da vida espiritual após a morte. Esse espírito desencarnado, ele vive o que nós chamamos de verdadeira vida, a vida espiritual. E esse capítulo, como um todo, vai nos trazer sobre essa vida após a morte. E nós vamos dar início a esse estudo com a oração, rogando ao Divino Mestre Jesus que derrame sobre cada um de nós as benesses do passe espiritual, que nesse momento cada um possa sentir as vibrações que vêm do mais alto, deixando serenar a mente, o coração, sentindo no coração o insuflar da fé, da esperança, da paz, e assim nos preparando para recebermos ensinamentos tão importantes que nos convidam não só à reflexão, mas sobretudo à transformação das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Amado Mestre Jesus, esteja conosco nesses instantes, nos iluminando, nos auxiliando, e que Deus, nosso Pai, abençoe-nos a todos, hoje e sempre. Então, para nós iniciarmos o nosso estudo, nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos, e na realidade nós vamos deixar o livro aqui e vamos utilizar assim muito pouco a leitura hoje, porque se trata de uma, vamos dizer assim, de uma única questão. Mas essa única questão, que é um estudo formulado por Allan Kardec, contém 5 páginas. E é interessante a gente perceber que Kardec, nessa questão de número 257, ele deixa bem claro que ele pesquisou inúmeros, milhares de espíritos e que ele acompanhou esses espíritos desde o momento após a morte, a desencarnação, por um período mais longo, onde ele pôde o quê? Observar a evolução desses espíritos, a mudança das sensações, dos pensamentos. Então, são questões interessantes, por quê? Porque vão abordar o que muitas vezes nós nos questionamos. O capítulo todo, né, o que acontece com a nossa desencarnação e essa sensação nesses espíritos que dizem trazer um sofrimento muito grande, espíritos que não possuem mais o corpo físico, mas que chegam muitas vezes nas reuniões mediúnicas com dores, com fome, com sede, com frio, com calor. Espíritos que se tornam obsessores, que vão obsidiar os encarnados que possuem vícios semelhantes, que querem ali usufruir da sensação do álcool, da bebida, do sexo, das drogadições. E nós vamos compreender em todos esses questionamentos e nessa observação tão minuciosa de Allan Kardec, sobretudo e principalmente
O que nós podemos fazer no presente, no aqui, no agora, para que quando desencarnarmos, o nosso retorno à vida espírita seja mais tranquilo e que a gente possa desfrutar de tranquilidade, de felicidade. Então, nós vamos lembrar que, nesse 6º capítulo, quando se aborda a vida espírita, foi abordado a erraticidade. O que é essa erraticidade? O espírito errante. Quando a gente fala no espírito errante, parece que são espíritos que erram, então que vão para determinado lugar. Mas a erraticidade, ela não se define por um local, e sim, a erraticidade é um período em que esse espírito permanece na vida espírita, na vida espiritual, ou como muitos dizem, no plano espiritual. Então, é esse período entre a última desencarnação e a próxima encarnação. E nós podemos dizer que todos os espíritos, com exceção dos espíritos puros, são espíritos errantes quando desencarnam. Então, quando nós estamos experienciando determinada categoria de mundo, como nós que estamos no mundo de expiações e provas, nas nossas várias encarnações neste planeta Terra ou nestes mundos de expiações e provas, quando desencarnamos, retornamos à vida espírita, e esse período até a próxima encarnação é a erraticidade. Se nós formos modificar de categoria de mundo, por exemplo, desencarnarmos agora, vamos a esse plano espiritual e já vamos então ter uma próxima encarnação no mundo de regeneração. Também somos espíritos errantes. Aqueles espíritos superiores que estão reencarnando nos mundos felizes, quando desencarnam, quando permanecem na vida espírita, também são errantes, porque é simplesmente um período. Já os espíritos puros não ficam na erraticidade. Por quê? Porque já atingiram a perfeição, não necessitam mais da reencarnação, então não são espíritos errantes, são já espíritos o quê? Livres. Eles podem ir a todos os lugares do universo, inclusive encarnarem em qualquer categoria de mundo, como foi feito conosco por Jesus. Espírito puro, que já alcançou a plenitude da perfeição intelectual, moral, espírito que já está nas missões mais grandiosas do Pai, que se confunde até mesmo muitas vezes com o Pai por trazer a mensagem da verdade. Então ele encarna no mundo inferior, mas ele não tem mais esse período de erraticidade. E o interessante é que a gente vai entendendo neste livro dos espíritos, na instrução desses espíritos superiores, que o espírito evolui na vida espírita, ele evolui no plano espiritual. Ali ele vai ter condições de estudar o quê? O seu passado, de perceber quais são as ações mais imediatas para a sua elevação moral, para a sua elevação intelectual. Então, no plano espiritual, esse espírito ele também está em evolução. Mas é interessante que o que eles vão falar? Que é na existência corpórea, ou seja, quando encarnam na matéria, quando esse espírito se liga a um corpo material, seja, que categoria de mundo for, ele vai encarnar para dar continuidade à intelectualização, à moralização. É no plano material que o espírito, então, ele vai comprovar essas novas ideias, vamos dizer assim, esses novos desejos que ele adquiriu no plano espiritual. E o espírito, ele é feliz ou ele é infeliz? O espírito vai ser feliz ou infeliz de acordo com as suas ações, a cada um segundo as suas obras. Não existe um espírito feliz, vamos dizer assim, porque Deus o quer, e nem infeliz porque Deus o quer. São as consequências
das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, da nossa evolução. Então, a condição do espírito na vida espírita, ela é ligada totalmente aos seus desejos, às suas emoções, às suas ações, aos seus comprometimentos, a ele cumprir ou não essa lei de Deus. E quando o espírito desencarna, eles vão estar então em ambientes condizentes com a sua evolução. Então nós desencarnamos e nós vamos estar em ambientes condizentes com aquilo que nós desejamos, com espíritos que nós simpatizamos. Então vamos formar ali grupos, famílias, e vamos permanecer nesses ambientes em que vão ser muito melhores para nós, mesmo que seja um ambiente de dor, de sofrimento, foi uma escolha nossa. Diferente dos espíritos puros, por quê? Porque um espírito puro, ele já tem toda a liberdade de ir em toda parte do universo. Um espírito inferior, ele não tem condições de estar em lugares superiores. Já os espíritos puros, sim, até mesmo, como nós já falamos, de encarnar em missões grandiosas em mundos inferiores. Como foi gloriosa a encarnação do Cristo. E quando a gente fala gloriosa, abençoada, é em termos espirituais, em espírito e verdade. Por quê? Porque quando a gente fala em glorioso, muitas vezes a gente está pensando de forma muito arraigada à matéria. Nossa, Jesus, ele é conhecido no mundo inteiro. Jesus encarna, nascendo numa estrebaria, tendo uma vida simples, pregando o reino de Deus, o reino de amor, com perseguições. Tanto é que ele é perseguido, ele é condenado, ele é torturado, ele é assassinado. Quando a gente fala assim, a gente pensa, nossa, mas o que tem de glorioso? É glorioso porque é a verdade, porque é imperecível, porque todos nós vamos estar na matéria de passagem, é o que o Cristo deixa tão contundente para nós, para que a gente valorize o reino de Deus e não o reino dos homens. São esses ensinamentos que vão nos possibilitar voltar a essa vida espírita melhores do que quando nós aqui chegamos. Nós estamos aqui, né, dando a olhadinha aqui nos parágrafos, para que a gente não precise ler, porque realmente é muito extenso, né? Então, nós vamos entendendo nesse 6º capítulo que as faculdades do espírito, elas são generalizadas, diferente do espírito encarnado. Então, quando a gente tem aqui a visão, a audição, por exemplo, elas são localizadas, têm órgãos localizados. No espírito, não. Ela é generalizada. Esse espírito, ele enxerga sem necessidade da luz. Onde ele estiver, ele vai enxergar por todo o seu ser. Então, se a gente fosse aqui um espírito, a gente estaria, né, enxergando como um todo, ouvindo como um todo, e aqui também sentindo a dor, o sofrimento de uma forma o quê? Dessa forma generalizada. É por isso que nós temos que entender a sensação dos espíritos. Porque quando a gente fala não tem mais corpo físico, então não sente-se mais dor, não tem mais frio, não tem mais fome, não tem mais sede. Mas quantos espíritos vêm nas reuniões mediúnicas, por exemplo, com as suas dores, com os seus sofrimentos? E aí nós vamos entender que, como nos disseram na questão 256, os espíritos superiores, estão atrelados às lembranças que sofreram durante a existência física. Então, o que a gente pode pensar desse frio, desse calor, de todo esse sofrimento, que são as sensações? E aí a gente vai entender que as lembranças, então, desse corpo físico vão ser estímulos que produzem percepções no espírito, são as sensações. Por isso, nessa questão 257, Kardec vai fazer para nós
um apanhado. O que é essa sensação dos espíritos? Então, quando a gente fala lembrança do corpo físico, lembrança da matéria, a gente entende, mas não é só isso. Por isso Kardec ele vai o quê? Ele vai aprofundar. Então vamos pegar a dor. O espírito sente essa dor? Nós sabemos que a causa da dor é o corpo físico, é uma dor física, mas a lembrança que dela conserva o espírito, ela pode ser muito o quê? Muito penosa. Então eles têm aquela lembrança do frio, do calor, da fome, da sede, do sofrimento. E essa lembrança pode ser uma percepção no espírito. Então, quando chegam espíritos, nossos irmãos em sofrimento, na reunião mediúnica, dizendo, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um irmão que estava com muita dor e sangrando por haver desencarnado através de um tiro. O que o dialogador ali, quando acolhe esse espírito, ele vai falar, nós vamos aqui passar um medicamento, vamos te dar um anestésico? De forma alguma. Ele vai ter que fazer com que esse espírito perceba a sua realidade de agora, que ele já não está mais naquele corpo físico, que ele está com essa sensação de sangramento, mas o espírito não sangra. Ele está com essa dor, mas o espírito não sente essa dor. Mas como nós, muitas vezes, permanecemos muito atrelados, quanto mais apegados à matéria, mais atrelados nós permanecemos, mesmo após a desencarnação, a esse mundo material. Então, nós temos o que? Essas sensações. Então, a gente tem que levar esse espírito a entender que ele já não tem mais esse corpo físico, que ele não precisa mais sofrer com essas lembranças. Mas se a gente, por exemplo, nesse instante, pensar em algum acidente, alguma fratura, em algum, vamos dizer assim, machucado, em que nós sentimos dor, se a gente lembrar, a gente tem aquela sensação, a gente não gosta nem de pensar. Da mesma forma, quando nós assistimos um filme de violência, conforme o grau de violência, a gente até fecha os olhos para nem ter que ver. O que a gente está sentindo a dor daquele ator que nem ele está sentindo, porque é uma filmagem, mas nós estamos tendo a percepção do que aquilo pode causar como dor, do que aquilo pode causar como essa sensação ruim. Então, nós nos ressentimos no sentido que de vivenciar essas sensações, que a gente já falou, no caso dos obsessores, que vêm até nós para ter as sensações que nós experienciamos na matéria. E Kardec, nessa questão, ele vai nos trazer o exemplo da amputação de um membro. Quantos e quantos pacientes já não têm mais aquele membro e continuam sentindo dor naquele membro? É necessário até mesmo fazer uma analgesia. O que está ali se tirando a dor de um membro que não existe mais? Na realidade, é no cérebro físico. Por quê? Porque o cérebro ele conserva essa impressão. Então, muitas vezes, aquilo que já nem está mais atrelado à nossa matéria, nós estamos ali com as sensações. E toda essa explicação, vamos dizer assim, vem através do perispírito. E aqui vale a pena, meus irmãos, nós lermos essa questão 257, grifarmos ali, estudarmos, aprofundarmos. Por quê? Porque ali Kardec vai trazer para nós a função desse perispírito. Ele vai nos trazer importantes esclarecimentos, vamos dizer assim, que muitas vezes nós nos confundimos. Então, quando nós lemos livros em que o espírito está ali falando que todos se alimentam no plano espiritual, que todos fazem uso de um banho, a gente vai perceber que não é assim. O espírito não necessita disso. Mas pode ser a impressão que esse espírito tem. Então, o que Kardec vai falar para nós do perispírito? Ele vai colocar que é esse laço, é esse liame
que vai propiciar o espírito. Ele vem dessa vida espírita para viver a vida material. Então, o perispírito é esse liame, esse laço que consegue unir o espírito à matéria. Sem o perispírito, o espírito não se liga à matéria, o espírito não se manifesta na matéria. Então, todas as mediunidades se dão através do perispírito e a nossa vida material, a nossa existência da matéria é proporcionada pelo perispírito. O perispírito, ele é um produto que vem do fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal é matéria. Mas o perispírito, ele é uma matéria em que Kardec vai nos dizer quintessenciada. Quintessenciada para nós é se nós imaginarmos a matéria mais desmaterializada. E aí seria o que ele até chama de semimaterial, porque se liga ao espírito e à matéria. E ele é o que? O agente das sensações. Então, quando nós estamos aqui encarnados, nosso espírito está momentaneamente ligado a esse corpo físico. É através do perispírito que a gente pode até imaginar um fio condutor que a alma, o espírito encarnado, vai ter as sensações que esse corpo físico, que esses agentes externos propiciam. Frio, calor, fome, sede, tudo é passado ao espírito através do perispírito. Então, ele é o quê? Ele é esse fio condutor. Então, são sensações, e aqui a gente vai ter que entender, que são localizadas nos órgãos quando encarnados, mas que são generalizadas no espírito desencarnado. Aí são as sensações não mais ligadas a um corpo físico, a um corpo inerte. Então, quando o espírito se liberta do corpo físico, ele não pode mais ter o sofrimento do corpo. Por quê? Porque o corpo, ele não sente mais dor. Então, se a gente pegar um corpo inerte, se colocar fogo, não tem o espírito ali para sentir essa dor. Agora, pode ser que o espírito desencarnado, ao ver o que se está fazendo com esse corpo, se ele ainda estiver ligado ao corpo através do perispírito, ele pode ter uma sensação muito forte, ou então, quando ele já não tem mais esse apego à matéria, ele sabe que o corpo está ali, aconteça o que acontecer, ele já está desapegado da matéria. Então, é importante a gente já entendendo aqui o quão importante é nós não nos apegarmos às condições da matéria. E quando a gente fala nesse sofrimento, muitas vezes a gente usa um sofrimento moral, mas ele não é um sofrimento exclusivamente moral. Por quê? Quando a gente fala de exclusivamente moral, seria o remorso. E quando a gente vê esse espírito, ele sente essa dor. É um sentimento que é um sentimento interior. Então, no momento da morte, o que vai acontecer? O perispírito, ele vai se desprender mais ou menos lentamente desse corpo físico. É o que nós falamos, né? Célula a célula, molécula a molécula. Então, vai havendo ali um desprendimento. Ele é mais rápido nos espíritos mais evoluídos, mais moralizados, e mais lento quanto menos moralizados nós formos, quanto mais apegados aos nossos vícios, quanto mais arraigados. Então, naquele momento da morte, muitas vezes nós nem acreditamos que estamos mortos. Nós estamos vendo o corpo ali, mas nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as sensações. E se esse liame ainda estiver fortemente ligado, é a diferença de morte e desencarnação. Há a morte do corpo físico, né? Fisiologicamente falando, não há mais fluido vital. E a desencarnação seria o desligamento total. E muitas vezes o espírito permanece ali ligado. Mas por que ele permanece ali ligado? É uma escolha dele. E aqui, só para a gente entender esse período de desencarnação,
chamado de perturbação, que pode ir de apenas alguns segundos, quanto mais evoluídos forem os espíritos, até séculos, milênios. Olha que como é assim tão diferenciado. Quando a gente fala em segundos, a gente lembra do espírito Samson. No livro Céu e Inferno, quando Kardec trata da desencarnação dos espíritos felizes, o primeiro espírito colocado ali é o Samson, amigo de Allan Kardec, companheiro da Sociedade Espírita Parisiense, que desencarna no dia 21 de abril, e no dia 23 de abril ele já está o quê? Comunicando como fora a sua passagem da existência material para a existência espírita, espiritual. Ele tinha um corpo muito doente e o relato dele é de liberdade, de uma sensação de paz, ele até fala, né, de uma vida muito melhor do que a que ele tinha até então. Então, é uma felicidade a desencarnação do Samson. Por quê? Porque era um espírito feliz. O que esse espírito feliz quer dizer? Não é porque ele era alegre, não. Os espíritos felizes, aqui Kardec coloca, são aqueles que, durante a existência física, cuidaram dos seus vícios, das suas inferioridades, buscaram a prática do bem, da caridade, e assim, por merecimento, tem esse retorno e essa vida espírita feliz. Mas Kardec vai citar o exemplo também de um suicida. E aqui a gente vai deixar muito claro que isso não acontece com todos os suicidas. Cada caso é um caso. Mas esse suicida, ele fala ali para Kardec que ele não estava morto. E que mesmo assim, ele estava sentindo os vermes o corroerem, que os vermes estavam, é como se eles estivessem corroendo ele ainda vivo. Então, ele é levado a entender que ele não estava mais vivo. Mas o que é essa sensação? Os vermes não roem o perispírito, não roem o espírito, está roendo o corpo físico. Por que ele estava tendo a sensação dessa, terrível, desses vermes corroendo? Também não era lembrança da existência física, porque vivo nunca passou por aquilo. Então, ele, olhando o que se passava com o corpo físico, tendo ainda uma ligação forte com esse corpo físico, ele tem a sensação. E aqui a gente vai o quê? Vai entender o que Kardec está nos dizendo destas sensações. Porque para o espírito é tomado como real. Ele acha que não se trata de algo ilusório. Ele está sentindo. Então, quando ele fala que tem esse sofrimento, essa dor, a gente tem que levar ele a tomar consciência do seu estado. Mas jamais achar que o espírito está o quê? Está nos enganando, está mentindo. E mesmo que não seja reunião mediúnica, é nós orarmos por todos os irmãos que desencarnaram, padecendo sofrimentos terríveis, sobretudo o suicídio. Nós levarmos luz para que eles compreendam a sua situação, para que eles vão tomando consciência e se libertando de toda essa situação de dor, essa sensação de dor. E no estudo do perispírito, Kardec vai nos trazer, que de todos os ensinamentos desses espíritos superiores, de todos os estudos que ele fez, ele vai fazer 8 colocações, acho que são 8 colocações sobre esse perispírito que são importantes. Primeira colocação, que durante a vida, no corpo físico, nós, espíritos imortais, vamos receber o quê? Essas impressões através do perispírito. Mas que uma vez morto o corpo, ele não sente mais nada. Por quê? Porque ele não tem um espírito ligado a esse corpo. Então, ele não vai ter mais a realidade dessa sensação levada pelo perispírito. E também, quando a gente fala que o perispírito, ele é um agente da transmissão, e aqui é muito importante o que Kardec fala, porque há muita confusão, ele nos diz assim, que o espírito é quem possui consciência. Então, se
pudesse existir um corpo com perispírito e sem espírito, esse corpo não sentiria nada e esse perispírito também não sentiria nada. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque mesmo que tivesse corpo e perispírito, não teria o espírito. O espírito é o ser imortal, é a sede da memória, da sensação, da vontade, do livre-arbítrio, da moralidade. Muitas vezes se diz que no perispírito está localizada a sede da memória, mas não. O perispírito ele é muito importante, tem funções importantíssimas, mas a sede da memória, do livre-arbítrio, da vontade, dos desejos, de toda vamos dizer assim, não é só probabilidade, toda essa capacidade de nos tornarmos espíritos puros, toda a capacidade de inteligência, de moralidade é do espírito e não do perispírito. E outra coisa interessante, da mesma maneira, se um espírito não tivesse perispírito, então a gente tem um espírito sem perispírito, ele não se liga à matéria. Ele não vai o quê? Ele não vai ter as sensações da matéria. Então, aqui é interessante pensar, é o espírito que desencarnou, sim. Mas e os espíritos puros? Os espíritos puros que não estão ligados à matéria, então eles não vão ter as sensações. Se encarnar, sim. Então, vamos pensar em Jesus. Jesus, um espírito puro. Quando ele encarna em missão na Terra, é preciso que ele utilize também um perispírito. E o que acontece? O corpo do Cristo é igual ao corpo de todos nós. Não tem diferença a máquina física. É claro que com a evolução esse corpo muda, mas a época que o Cristo nasce, ele veste, vamos dizer assim, um instrumento físico igual a de todos os demais naquela época. Esse perispírito, ele tem que ser retirado dos fluidos, da matéria desse plano material, então do planeta Terra. Utilizou-se a parte mais pura da matéria, a parte mais quintessenciada, mas mesmo assim, para um espírito puro, é um corpo muito grosseiro e um perispírito muito grosseiro, mas é necessário para ligar o quê? O espírito à matéria. Agora, quando a gente pensa nos espíritos puros desencarnados, aí é diferente. Quando a gente fala nas sensações desses espíritos, o que a gente sabe é que o espírito puro, ele está vivenciando a felicidade plena. São sensações maravilhosas, indizíveis, a visão é muito diferenciada, mas nós não temos a mínima noção. Nós só sabemos que eles têm o quê? Essa vivência plena. Até aqui vem o conhecimento. Passado aqui, nós não temos o conhecimento. Então, quando se estudou a visão, a faculdade da visão, é interessante que, quando o espírito desencarna, ele tem a sua visão ainda muito turva, como se estivesse ali nublada. Com o tempo, ele vai tomando consciência, essa visão vai clareando, e ele passa, então, de uma forma generalizada no ser, a ter uma visão comparando com o que nós temos, mas muito mais profunda. Ele é capaz de enxergar, né, os corpos opacos, passar, né, pelos corpos opacos. Aí a gente vai lembrar da visão do super-homem, né, quando ele tinha ali aqueles raios vermelhos que ele enxergava além da matéria. Então, isso acontece com o espírito. Agora, a visão de enxergar o passado como um todo, de enxergar o futuro, isso vai ser ligado o quê? À condição moral do espírito. Aí já não é mais algo que só desencarnar tem, está ligado também à evolução, à moralidade desse espírito. Então, naqueles que têm um perispírito muito denso, nós podemos dizer que essa densidade, essa grosseria do perispírito, ela está ligada à condição moral do espírito.
Então, para os mundos superiores, seria até como se fosse um corpo físico, de tão denso é o perispírito. Então, o nosso perispírito, ele tem densidade. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Mas quanto mais nós praticamos o bem desinteressado, quanto mais nós buscamos o conhecimento de nós mesmos, de conhecer a lei de Deus e pautar as nossas ações nessa lei de Deus, o que nós estamos fazendo com o nosso perispírito? Não é preciso desencarnar e reencarnar para mudar esse perispírito. Ele já está ficando mais luminescente, ele já está perdendo essa densidade. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. E à medida que o espírito evolui, ele modifica também o seu perispírito. Então, se nós formos reencarnar no mundo de regeneração, no mundo feliz, vamos pegar o exemplo de um mundo feliz. Ali, o próprio corpo físico já é mais desmaterializado. O que dizer, então, desse perispírito? São fluidos, vamos dizer assim, daquele mundo que nós vamos encarnar, que nós vamos tecer esse perispírito para reencarnar naquele mundo. Para a gente ver que o perispírito não é algo que a gente vestiu e que a gente vai desvestir lá na perfeição, não. É um instrumento do espírito que ele está constantemente em transformação. E uma coisa interessante, muitas vezes, muitas literaturas nos falam que espíritos superiores se tornam invisíveis, que eles não se deixam ver. Isso é real? Kardec diz que sim. Muitos espíritos falam que se um espírito é superior, ele pode se tornar invisível aos inferiores, mesmo na vida espírita. Então, muitas vezes, quando a gente desencarnar, estou na vida espírita, nem sempre a gente vai ver todos. Então, o espírito superior, ele pode se tornar invisível para os inferiores. Se a gente pegar aqui o exemplo desse espírito superior, ele pode se tornar invisível a todos as demais ordens inferiores, mas ele jamais vai ser invisível para quem? Para um espírito puro. Já o espírito puro, se ele quiser permanecer invisível, ele pode permanecer invisível para todas as demais ordens. Então, Kardec, nesse parágrafo, ele vem dizer que esses espíritos podem se ocultar. Agora, um espírito puro, ele não pode se ocultar de quem? De outro espírito puro. Então, nos primeiros momentos ali, após a morte, a gente vai ver que essa visão fica turva, conforme a moralidade, o conhecimento, a evolução, o espírito pode perceber o passado e até mesmo o futuro. Isso é importante nas reuniões mediúnicas, porque muitas comunicações, o espírito vem em sofrimentos, em ódios arraigados, e ele é levado a uma regressão, não pelo plano físico, não pelos médiuns, pelos dialogadores do plano físico, e sim por espíritos, por benfeitores, que vão estimular o quê? A visão nesse espírito. É interessante o que acontece. Até então ele não tinha lembrança, ele não tinha a visão, porque estava ali no subconsciente. E aí esses espíritos promovem essa lembrança, essa regressão, e muitas vezes o espírito que vem ferrenho, numa cobrança de ódio, ele se vê em ações até mesmo piores. É onde a gente vai entender quando Cristo nos pede: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, hoje a gente se acha tão melhor do que tantas pessoas, e muitas vezes, quando nós estivermos na vida espírita e tivermos essa visão do passado, a gente vai perceber que ninguém tem o direito de jogar pedras em ninguém. Que a justiça de Deus é uma justiça de amor e de misericórdia, que vai fazer com que cada um de nós tenha, sim, as recordações dos crimes, dos erros, para as reparações. Então, o sofrimento que está atrelado a nós espíritos são consequências das nossas escolhas, mas jamais são impostos por um capricho divino.
E aí, para nós finalizarmos, nós vamos ler só essa parte, o nosso tempo já está curtinho. Kardec, ele vai finalizar essa parte e é até bom a gente ler para a gente prestar atenção e poder fazer, né, dessa nossa volta para casa, para o nosso lar de verdade. Nós estamos aqui momentaneamente, mas que a gente possa levar conosco os amores, e não é amor de paixão física, os amores são aqueles irmãos que nós já temos laços profundos, que vão se tornando eternos, que a gente possa levar lembranças das nossas boas ações, e não só tormentosas. Todos nós erramos. Se a gente de repente fizer uma reflexão, falar, nossa, até hoje só fiz coisa errada. Se nós passarmos desde esse momento a buscarmos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós vamos retornar melhores do que quando aqui chegamos, com certeza. Então Kardec, ele fecha esse estudo nos dizendo: o homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não houvesse abusado de nada, que tivesse sido sempre de gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitas tribulações. Então aqui ele está falando que se a gente escolher uma vida pautada na simplicidade, na humildade, sem os abusos, né, sem os vícios da inferioridade, nós pouparíamos tribulações. O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequência da maneira por que viveu na Terra. Então, à medida que nós vivemos aqui na Terra, nós temos uma ideia de como nós vamos estar nessa vida espírita. Os sofrimentos são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Então, quando o espírito fala de fome, de vontade de comer certas coisas, provavelmente quando é encarnado, ele tinha esse desejo, né? Muitas vezes o vício da gulodice, né? A gula. E o mais importante, que quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. É aqueles que fecham os olhos aqui e abrem os olhos lá, né? É uma morte, como se diz, uma desencarnação que todos nós desejamos, mas nós temos também que merecer. Depende dele afastar-se dessa influência. Então, Kardec não só nos disse, afasta da influência da matéria. E a gente fala, mas como é que eu vou afastar da influência da matéria? Aí ele vai nos dizer: desde esta vida tenho livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre fazer o bem e não fazer. Olha que interessante, não é fazer o mal, é entre fazer o bem e deixar de fazer o bem. Deixar de fazer o bem é o mal, mas quando a gente fala no mal, parece que a gente tem ação no mal. Mas se eu passo pela existência de uma forma neutra, sem fazer o bem, não prejudiquei, não busquei prejudicar ninguém, mas também não busquei a prática do bem, por si só, já é o quê? Além de ser inútil, né? É um mal. Que dome as suas más paixões, as suas paixões animais. Que não tenha ódio. Não pode ser mais claro Kardec aqui. Então, se a gente quiser voltar bem, vamos pensar aqui que a gente vai fazer a nossa mala. Vou até ler de novo. Que dome as suas paixões animais. Que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Que não se deixe dominar pelo egoísmo e que purifique sua alma pelos bons sentimentos. Que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, mesmo encarnados, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando deixar, não sofrerá mais
a sua influência. Então, esse purificado aqui, o que Kardec está falando? É a pureza do espírito, que nós podemos nos purificar, deixar esses vícios, essas inferioridades. Então, é uma purificação, por quê? Porque aí nós vamos alcançar as etapas superiores. É uma escolha nossa, aqui, agora, hoje. Não é uma visão restrita, é um mundo de regeneração. Para ir para o mundo de regeneração não pode ter orgulho, egoísmo, vaidade, ódio, essas paixões animais. Então, quando ele fala ser perfeito, purificado, na condição que nós estamos, não é a perfeição espiritual, não é a pureza espiritual, o ápice da intelectualidade, da moralidade, não. É a pureza dos sentimentos inferiores, das ações arraigadas à violência, ao ódio. Olha a importância de nós compreendermos. Quem aí faz tanta apologia aos assassinatos, às torturas, às armas, a violência de que forma for, não estamos aqui falando de política, estamos falando de sentimentos que querem a morte do ímpio. Nós vamos entender que vamos permanecendo arraigados em sentimentos inferiores. Então, buscar bons sentimentos, buscar a superação da inveja, do ódio, da competição, do poder, desse apego ao ter, ao material, é se purificar, é estar em condições de novas etapas, etapas cada vez mais felizes, cada vez mais intelectualizadas no sentido de conhecimento e não de soberba, cada vez espíritos mais sábios, mais moralizados em direção a essa pureza, a estarmos ao lado do Pai, a comungarmos dos seus pensamentos. Então, nessa única questão, meus irmãos, que Kardec nos traz tantos ensinamentos, vale a pena ler a questão toda, compreender, mas, sobretudo, que a gente possa ir arrumando as nossas malas de volta para casa. E eu desejo do fundo do coração, nós desejamos do fundo do coração, que todos possam ter uma bagagem repleta de amor, de caridade, de paz, de amizade. Que Jesus nos abençoe, que nesse momento possamos sentir a espiritualidade benfeitora a nos acolher, a nos abraçar. Que possamos perceber neste momento o abraço do Cristo Jesus a nos envolver nesses fluidos de bom ânimo, ouvir a sua voz nos dizendo: eu sou o caminho da verdade, da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó Mestre amado, auxilia-nos a escolhermos o seu caminho, o caminho da porta estreita, da verdadeira felicidade, e que o Pai nos abençoe. Fiquemos todos em paz. Beijo no coração. Amo vocês. A nossa quarta-feira vai continuar online. Os estudos do Evangelho aos domingos vai continuar online. Mas na segunda que vem, dia 8 de novembro, as nossas palestras retornam ao presencial. Depois serão postadas online, mas serão presenciais. Na terça-feira, dia 9 de novembro, nós retornamos com a Evangelho Terapia, o tratamento espiritual. Já estamos com os estudos às quintas-feiras. Trabalho da costura, do enxoval, Bazar da Pichincha estão retornando. Que Jesus abençoe esse retorno, que a gente possa estar com mais bom ânimo para trabalharmos, mas sobretudo para estudarmos, para conhecermos e nos transformarmos em seres humanos melhores. Fiquemos todos em paz.